Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O próprio Cristo declara que a sua igreja avançaria e estenderia o seu reino por toda a terra. E o que é a PIB, senão o reflexo espiritual de tudo que Deus está fazendo na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais e, por que também não dizermos, no Brasil, fora do Brasil, ao longo de toda a sua história. E esse movimento se inicia no dia 31 de março de 1912. Uma igreja onde contava com apenas 10 membros. E quem diria que no passar de todo o tempo estaremos aqui. E a nossa história diz que temos mais de 30 igrejas plantadas e é incontável a quantidade de pessoas que foram alcançadas através deste trabalho. Comemoramos então 109 anos, não de uma grande organização, não de um grande monumento, porque nós não somos um shopping para frequentar, não somos uma loja para consumir, mas nós somos e nós pertencemos a uma família. Nós todos vivemos uma família. E aqui nós temos desde o irmão humilde, lá na favela, até o irmão que mora lá no apartamento de luxo da Zona Sul, mas todos aqui juntos somos todos irmãos em Cristo Jesus. E eu me sinto verdadeiramente feliz de estar com os irmãos durante todo esse tempo. Nós sabemos que no meio de muita gente, na diversidade, há sempre pessoas que têm problemas, ou pessoas que não têm muito bom relacionamento. Mas fiquem sabendo uma coisa, que todos somos irmãos em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus. E eu gostaria que quando Jesus viesse arrebatar a sua igreja, que ninguém ficasse aqui para a época da tremenda tribulação. Que todos pudéssemos ir com Jesus. É o nosso desejo, a nossa oração. Sinto muita falta de estar ali presente. Não há nada melhor do que a gente ir à igreja, né? Coisa melhor do mundo. É aquela convivência, os irmãos, a gente sente falta, né? As experiências que a gente tem no ministério, né? Sempre inspiram muito, ajudam, ensinam. E essa vivência com a igreja faz a gente crescer também, em todos os aspectos. A permanência da gente na igreja ajuda mais a gente do que a gente ajuda a igreja. Nosso crescimento e convivência com os irmãos, as experiências de relacionamento, isso sempre nos ajuda muito. E nós fomos muito felizes na igreja, nesse sentido. Uma igreja amorosa, uma igreja sempre, assim, preocupada com o pastor, com a família pastoral. Tenho boas lembranças do ministério do Murilo, ali a gente ajudando na primeira igreja, né? Só tenho que agradecer muito a Deus, todas as experiências que a gente tem no ministério. Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Faz 109 anos que nasceu a primeira igreja batista de Belo Horizonte. 109 anos sendo um baluarte nessa cidade, uma referência. Hoje eu me alegro tanto com todos vocês, de uma forma tão linda, uma história, e que vocês possam continuar experimentando cada vez mais e mais esta promessa do Senhor. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Hoje, quando olhamos o histórico da Igreja Batista em Belo Horizonte, quantas filhas a primeira igreja, eu posso dizer assim, foi um instrumento nas mãos de Deus
para que nascessem. Eu abençoo a vocês. Eu quero abençoar toda a liderança da primeira igreja, para que vocês possam continuar com esse propósito tão lindo de levantarem sempre a bandeira que durante muito tempo estava erguida aí, Cristo, a única esperança. Continue, que os próximos anos sejam infinitamente mais abençoados do que os primeiros 109 anos. Graça e paz. Entregar a sua vida a Jesus é o dia que você abrir o seu coração e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Desses anos, temos hasteado uma bandeira que cremos que é a única solução para os homens. Jesus Cristo é a única esperança, pois é nele que vivemos, que movemos e que existimos. Somos povo dele, somos a família de Cristo. É por isso que as crises políticas, financeiras, guerras, doenças, pandemia não conseguiram parar o avanço da Igreja de Jesus. Em todos esses anos, temos vivido a nossa missão de apresentar Cristo às próximas gerações. Desenvolvendo os nossos valores de amor, honra, generosidade, submissão e gratidão. Queremos construir, assim, uma nova cidade transformada pela Igreja de Jesus. Eu sou muito grato a Deus por esse momento que nós estamos vivendo juntos como igreja. Porque Deus de fato nos tirou do nosso conforto, do nosso comodismo. Deus nos deu uma direção e Deus tem nos levado para o lugar onde Ele quer. E eu estou muito feliz de viver esse momento com você. Porque Deus está fazendo algo muito maior do que sonhamos ou imaginamos. E o melhor de tudo isso é que nós estamos juntos vivendo esse sonho. Queria parabenizar a PIB de Belo Horizonte por mais um aniversário. Agora são 109 anos da fundação. Parabéns, que Deus abençoe muito. Parabéns por vocês continuarem sendo essa igreja cheia de vida, que tem feito diferença na cidade, que nunca caíram para a segunda divisão, continuam brilhando como a igreja que é e merece ser. Que Deus abençoe vocês ricamente, que vocês continuem aí com essa visão de ser um marco do reino de Deus na cidade de Belo Horizonte e que os sonhos de vocês sejam alcançados e que Deus cada vez mais seja presente, abençoando-os com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço para todos vocês e parabéns. Amada Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, 109 anos anunciando que Jesus Cristo é a única esperança. Continuem firmes nesse propósito de anunciar a volta de Jesus. Deus abençoe a todos, ao pastor Juan e família. Um abraço do pastor Wesley de Queiroz Cassete, da Rúbia e da dona Carolina de Queiroz Cassete. A paz do Senhor, feliz aniversário. Querido amigo pastor Juan Nossi, prezados líderes e membros da Primeira Igreja Batista em Belo Horizonte, quero felicitá-los nesta oportunidade pelos 109 anos de existência na capital das Alterosas. Faço isto na pessoa do nosso presidente, pastor Samuel Amaro, de toda a nossa diretoria, conselho diretor e dos mais de 100 mil batistas distribuídos nesse belíssimo e gigante estado das Minas Gerais. Quero reconhecer o valor, a importância dos irmãos para o nosso estado. Muitas igrejas surgiram a partir da visão missionária da Primeira Igreja Batista em Belo Horizonte. E os irmãos continuam com a chama ardendo no coração
pelo Evangelho e pelas almas que precisam ser alcançadas. Por isso, eu quero deixar registrado o meu carinho, o meu respeito a cada um dos irmãos que são preciosos e queridos porque fazem a obra de Deus com alegria. Deus abençoe a cada um de vocês. Querida Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, querido amigo, pastor Juan Nossi, Keila, Noah e Natan, família linda, estimados irmãos que se unem à PIB para a celebração do seu jubileu de ouro e prata, sinto-me honrado em participar deste momento na vida e na história desta igreja que tem sido marco na capital mineira e por mais de um século tem sinalizado o reino de Deus no mundo. Hoje é um dia de festa e, sobretudo, gratidão. E a minha oração e o desejo do meu coração é de que Deus, de maneira graciosa, continue a capacitá-los a levar todo o conselho e o amor que vem de Deus a esta cidade para que ela seja transformada e se sinta amada pelo Pai. Recebam os cumprimentos e o carinho dos 14 mil pastores batistas brasileiros por esta celebração natalícia. E que Deus, que nos dá esperança, encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a alegria de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Quero desejar, em nome da Associação Batista Central, ABC, os nossos parabéns pelos 109 anos da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, igreja esta onde no dia 21 de fevereiro de 1951, portanto há 70 anos, foi organizada a Associação Batista Central. Fazemos isso em nome do pastor Geraldo, presidente, e dos demais membros da diretoria, conselho, das 130 igrejas que agrega a nossa associação, desejando aos irmãos que Deus continue abençoando ricamente nos grandes desafios que temos que alcançar e ganhar Belo Horizonte e a região metropolitana para o Senhor Jesus Cristo. Que Deus, portanto, continue abençoando os irmãos. Olá, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Quero parabenizar vocês pelos 109 anos de idade. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus continue abençoando e que Ele seja sempre o fundamento e o alvo na vida de vocês. Um grande abraço. Meu querido amigo pastor Juan, queridos irmãos da Bíblia de Belo Horizonte, que alegria poder celebrar com vocês esse tempo tão especial, tão precioso. 109 anos, mais de um século de vida. Muito do que Deus fez pela história de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil, passou pela ação generosa e profética e atuante da Bíblia de Belo Horizonte. Que Deus os abençoe e o sentimento hoje é de gratidão. Como disse o apóstolo Paulo, dei graças a Deus que os capacitou para participarem da herança que pertence ao povo santo. Olhem, enxerguem e avancem para o futuro poderoso e glorioso que Deus tem para essa preciosa e amada igreja. Que Deus os abençoe. Os meus parabéns. Ao longo de toda a história da humanidade, Deus só criou duas instituições, a família e a igreja. E é por isso que a gente pode ter esperança, porque Deus não vai deixar a família acabar e nem a igreja morrer. Deus está formando uma família para si, uma noiva para o filho e uma morada para o Espírito. E é por isso que nós podemos ter esperança. Nós podemos ter esperança porque nós sabemos o final da história. Basta você ler Apocalipse lá no último capítulo e você vai ver a igreja gloriosa e triunfante celebrando a vitória. Hoje nós queremos encher o seu coração de esperança. Estes 109 anos de história nos mostram que a igreja ela é invencível, ela é imparável e a gente vai continuar avançando e as portas do inferno não vão prevalecer. Jesus está voltando, Ele está nos preparando para esse encontro e logo nós estaremos unidos com Ele na presença do Pai.
tu continues a nos abençoar o teu povo, abençoar a nossa igreja, para que quando o Senhor Jesus Cristo vier, possamos encontrar prontos para irmos com Ele e tomarmos posse da verdadeira vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.